Boa tarde, queridos. Boa tarde, graça e paz. É bom a gente estar junto hoje aqui, nessa segunda noite. Nós cremos que Deus tem algo especial para fazer hoje conosco. Amém? Senhor, a Ti nós damos a honra, a glória, o louvor. A Ti o melhor, Senhor. Para Ti o melhor, Senhor. Seja honrado nessa tarde, seja adorado nesse lugar, seja exaltado, Senhor, nesta conferência. Que cada homem presente aqui saia desse lugar abençoado por Ti, tocado pelo Teu Espírito. Nos ajuda, Pai, a sair desse lugar melhores do que nós chegamos, homens melhores, homens de Deus mais profundos, mais cheios do Espírito Santo. Como nós cantamos hoje, Senhor, homens cheios da Tua presença, homens incendiados, homens tomados pela Tua glória, filhos cheios do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. É bom estar na Tua casa, é bom estar na Tua presença, é muito bom estar contigo e estar com os nossos irmãos amados. Eles são preciosos, importantes para o Teu reino, para as suas famílias. E nós Te louvamos pela vida de cada um, em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem algo mais a transmitir ao nosso coração nessa tarde. Nós queremos que Deus fale conosco através da Sua palavra, nos abençoe, amém? Você quer ouvir a voz de Deus para abençoar a tua vida. E eu quero falar hoje sobre o fato de que a vida de um homem, muitas vezes é uma vida que traz muitas lutas. Ontem nós falamos sobre a cura da passividade. Alguém que deixa a passividade, ele deixa a passividade para lutar. Ele deixa a passividade para entrar realmente numa luta por sua vida, por sua família, por Deus, pelo reino de Deus. Nós vemos, por exemplo, Gideão saindo com o povo de Deus para conquistar os objetivos do Senhor. E é interessante porque aqueles homens, eles levantam suas espadas e eles dizem assim: espada por Deus e por Gideão, nós vamos lutar. É como a gente diz hoje aqui: estamos juntos, Gideão. Nós vamos lutar por Deus, vamos lutar por você, na sua liderança. Nós vamos fazer acontecer, vamos receber a vitória de Deus. Então, nós homens, temos assim muitos desafios que realmente exigem de nós um combate. Não é um combate de UFC, não. Não é um combate sem propósito. O combate de um homem é um combate que tem propósito. E eu diria que o nosso propósito principal, e de qualquer pessoa que entra numa luta na vida com Deus, é um dia chegar até o fim, como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu estou aqui, olha, do mesmo jeito que eu comecei, eu combati e cheguei até esse momento. Foram lutas, e a vida de Paulo nos mostra assim, uma série de desafios, naufrágios, até por víbora ele foi mordido, as pessoas achavam que ele ia morrer, mas ele estava ali tão cheio de Deus, e de uma convicção de que Deus queria usá-lo, que ele disse: eu estou preparado, eu sei passar por fartura, mas também por escassez, eu sei o que é ter roupa e não ter, eu sei o que é passar por dificuldades, e eu estou pronto para vencer cada uma dessas dificuldades por amor a Cristo Jesus. Então, a nossa vida, gente, não tem jeito, é uma vida de lutas. E nós temos que ser então homens otimistas, lutadores otimistas, que estão assim apegados à palavra de Deus, apegados ao Senhor, crendo que Deus, Ele já tem a vitória garantida para cada um de nós. É claro,
Se você está no centro da vontade de Deus, procurando ser um homem de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, e algo acontece na sua vida, entenda, Deus tem um propósito nisso, Ele quer te abençoar de alguma forma. Não importa se seja uma situação tão assim, cavernosa, difícil, não importa. Deus, Ele quer fazer algo para te abençoar. A verdade é que a luta, ela faz parte das nossas vidas. E uma vez eu falei sobre isso, que desde a fecundação do óvulo nós lutamos, o ser humano luta. De 300 milhões de espermatozoides, um foi o sorteado diante da sua luta para fecundar o óvulo, foi você. Imagina o tanto que foi deixado pelo caminho e foi perdendo as forças, e você conseguiu, nós conseguimos. Lutamos para nascer. Eu vi o meu filho nascendo, filmei o parto da minha esposa. Na verdade, eu não sabia que não podia filmar, a médica não me disse. E quando ela disse, o senhor está filmando? Estou, já era o final do parto, então não tinha mais jeito. Mas eu lembro do anestesista. Hoje essa é uma prática que não é mais aceita na medicina. Ele subiu na maca onde a minha esposa estava deitada e começou a apertar as costelas dela, porque o João Pedro estava muito em cima, tinha que descer. Depois ela ficou com dores terríveis, mas uma luta. Meu filho estava enrolado pelo cordão umbilical e numa posição que não foi fácil de retirá-lo, mesmo pela cesárea. Então ele lutou para nascer, e nós lutamos para vir à vida. Lutamos por nossas vidas, lutamos por aqueles que amamos, lutamos por nossos sonhos, lutamos contra o desânimo, lutamos pelo reino de Deus, lutamos contra a tristeza, contra as decepções da vida, lutamos a favor da felicidade, da fidelidade. Na verdade, nós lutamos até o final da vida. Um homem de Deus, ele luta para ser fiel à sua esposa, porque nos dias em que nós vivemos, você sabe, os banquetes estão aí, aparentes banquetes, mas você tem que se posicionar e dizer, eu amo a minha esposa, o que me faz ser fiel a ela, é o amor que eu tenho por ela, mas principalmente o amor que eu tenho por Deus, porque a verdade é que tem horas que a tua esposa não está te vendo, que a tua mãe não está te vendo, que as pessoas que te conhecem não estão te vendo, mas é nesse momento que você demonstra quem você realmente é diante do Senhor, porque Deus, Ele está te vendo. Se nós pararmos para pensar, nós veremos que a Bíblia é um livro de guerra também. É um livro que nos ensina a lutar com as armas certas, da forma certa. E eu vou te mostrar alguns exemplos disso, mas a Bíblia vai te ensinar, vai nos ensinar a sermos assim, lutadores que lutam, mas com as armas certas e da forma certa, porque para lutar você tem que saber lutar. Você não pode ser um lutador enganoso, você não pode ser um lutador mentiroso, você tem que ser um lutador que anda com a verdade, você tem que ser um lutador que caminha realmente usando as ferramentas que Deus, Ele te dá. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 27. Você está vendo que essas mulheres, elas são barulhentas, está vendo aí, né? A gente tem que ser menos calado, irmão. Essas mulheres, elas gritam, elas pulam, elas se desesperam na presença de Deus, e a gente fica todo contido. O homem é meio assim, né? O que é que o irmão do meu lado vai pensar de mim? Mulher não tem isso, ela se entrega, ela se... Só não faz se rasgar, mas pula, se joga no chão, né? É uma coisa impressionante. Números capítulo 13. Fala de um momento em que eu compartilhei com vocês ontem à noite. Números 13, 27. Números 13, 27. A palavra de Deus diz assim: e contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso,
e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: certamente subiremos, e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Eu quero que você, assim, pense comigo nesse instante da história, por favor. Deixa a tua cabeça assim funcionar, a tua imaginação. Imagina você no deserto, passando por uma série de situações. Por quê? Porque você saiu da terra do Egito, você era escravo. E Deus diz assim, ó: vão em frente, porque eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel. Isso quer dizer o quê? Vocês podem estar vivendo um tempo difícil, mas eu vou levar vocês para uma terra que tem fartura. Vou levar vocês para uma terra que tem abundância, mana leite e mel. Imagina uma terra que mana leite e mel. Imagina da terra brotando leite e mel. Fontes de leite, fontes de mel. Isso quer dizer, não no sentido literal, de brotar mel e leite da terra. Mas é como se Deus estivesse falando assim: lá naquela terra, o que você plantar, vai crescer e vai... Rapaz, o fruto, planta um pé de manga lá para tu ver. Não é aquela tal daquela manga, como é? Manga massa? Hã? Tá, não, tem essa, mas é uma outra. Irmão Tonhão estava falando esses dias, pá. Manga cremosa, é uma coisa assim. Tem a tal da espada, tem uma outra que é cremosa. Falou: rapaz, o que você plantar de manga, a manga lá é fantástica. Você gosta de macaxeira? Planta uma macaxeira lá. Você vai ver em poucos dias que macaxeira maravilhosa. Tudo que você plantar, a coisa é abundante. A terra é fértil. É uma terra boa para você viver, para você criar sua família, seus filhos, para você se estabelecer. Agora, o que é que acontece? Deus disse para o povo: essa terra é de vocês. É de vocês essa terra. Mas é o seguinte, está cheio de gigante lá. Tem os filhos de Enaque que eram gigantes, eles eram muito grandes. E eles estão tomando toda aquela extensão, os heteus, jebuseus, amorreus, todos os eus estão lá. Os diabeus estão lá nessa terra. Todos os eus estão ali, e olha, eles estão dominando até a margem do rio Jordão. A água está dominada por eles. Então Deus está falando o seguinte: é de vocês, mas vocês vão ter que lutar. Existe uma luta pela frente, para que vocês possam tomar posse. Imagina Deus falar para você assim: vai na Chevrolet, qual o carro que você gosta? Aí você diz assim: Senhor, eu gostei daquela S10 nova. Ou então você diz assim: Deus, eu quero um carro. E Deus fala assim: vou te dar. Vai lá na Jeep. Qual é o que tu quer? Eu quero um Renegade. Aí Deus diz assim: olha, ele é teu, está lá na concessionária. Tem um Jeep lá, Renegade. Inclusive hoje eu estava lavando o carro e o rapaz chegou com a esposa, tinha acabado de dar para ela um Renegade branco. Ele com a S10 nova, ele não viu, foi dar uma ré e atravessou a frente do carro da mulher. Mas eu fiquei com vontade de chorar, mas eu me contive. Oh Deus, consola esse irmão. Mas Deus falando para você: tem um Renegade, é seu. Aí você põe a mão no bolso, olha a conta bancária e diz assim: mas Senhor, não tem R$1, como é que eu vou comprar esse carro? E Deus está te falando: é teu o carro, mas você vai ter que lutar por ele. Eu vou te dar saúde, vou te dar vigor, vou te dar visão, eu vou te dar as estratégias, mas você tem que lutar para tomar posse. Na vida, pouquíssimas coisas são de graça, meu irmão.
A gente costuma brincar, mas nem injeção na testa é de graça. Na grande maioria das vezes, nós temos que lutar para conquistar algo. Me diz, para você chegar até aqui esse momento, você teve que lutar. Você não chegou aqui de qualquer forma, não. A vida não é perfeita. Às vezes, a insatisfação quer nos levar a tomar certas decisões, buscando mudança. Mas nós precisamos ter cuidado para estar no solo em que Deus nos colocou para lutar. Então, há uma luta, mas essa luta tem que ser desenvolvida no solo onde Deus te plantou. Deus falou para o povo: eu estou dando para vocês, eu estou dando aquela terra ali, ó, é aquela. Se o pessoal chegasse e dissesse assim: Deus, tem uma terra mais para o lado, para uma outra região, lá não tem nenhum gigante, não dá para ser lá. Mas Deus falou: não, a terra é aquela. É aquela terra que mana leite e mel, e vocês vão ter que lutar por ela. Às vezes a gente se pergunta: Senhor, por que as coisas não são mais fáceis? Nós, homens de Deus, temos até a capacidade às vezes de nos comparar com homens do mundo. Parece que para o fulano, meu vizinho, Senhor, o cara nem é crente, mas parece que ele está ficando rico mais rápido que eu. Ele não é crente, o homem não tem temor a Deus, vive xingando todo mundo, enrola os outros, mas olha lá, Senhor, o homem está prosperando. A Bíblia fala no livro de Salmos que a gente não pode se comparar com os ímpios, porque aquilo que eles constroem é muito passageiro, mas aquilo que nós estamos construindo não é só para esse mundo, é para a vida eterna. E não dá para comparar uma riqueza com a outra, porque as riquezas que nós estamos buscando, elas vão muito além do que um homem do mundo, um homem ímpio, ele tem buscado para a sua vida. Então, pare de se comparar com aqueles que estão no mundo, mas se compare, se você quiser, com homens que serviram a Deus com a sua vida, que se entregaram integralmente, que realmente se colocaram para viver a vontade de Deus. Mas muitos de nós têm se comparado, e não só têm se comparado, como têm andado insatisfeito com a sua posição. Ah, Castanhal, acho que eu quero ir embora dessa cidade. Minha casa, quero ir embora da minha casa, daquele lugar. Outro dia, eu moro em apartamento, fui para uma reunião de condomínio. Se você já morou ou mora em apartamento, você sabe como essas reuniões são tensas. Porque o síndico, ele pode ser a melhor pessoa, ou a síndica, a melhor pessoa do mundo. Mas essas reuniões só servem para apedrejar o síndico. Aí eu sentei, rapaz, eu não ouvi uma pessoa dizer: eu gosto de morar aqui, é bom morar aqui. A síndica fazendo de tudo, a melhor síndica que nós já tivemos naquele prédio. A mulher está transformando o prédio com o trabalho dela, mas o povo só tinha reclamação. E foi tão interessante que eu sentei do lado de um homem, que ele começou a morar lá faz um mês. O homem já estava totalmente insatisfeito. Eu moro lá há 9 anos, e eu gosto tanto de morar ali, estou há 9 anos. Se você me perguntar: quer sair de lá, pastor? Não quero sair, eu gosto de morar lá, gosto do ambiente, gosto da minha casa, amo a minha casa, onde eu vivo. Meu apartamento tem 2 quartos, mora eu, minha esposa, meu filho, minha sogra. Uma sala, uma cozinha, uma sacada, 2 banheiros. Tem gente que vai à minha casa e fala: pastor, tua casa é tão pequena, eu acho que tu está precisando de uma casa maior. Uma casa maior seria bom, mas a questão não é essa. A questão é muitas vezes a insatisfação de onde você está. É a insatisfação de ser casado com quem você se casou. É a insatisfação sobre o teu trabalho, sobre o teu salário.
sobre tantas coisas. E a insatisfação muitas vezes tem matado a nossa vida, porque uma pessoa ingrata é uma pessoa que não consegue ver o que Deus está fazendo, e aí você começa a anular o que Deus está fazendo na sua vida, você não consegue ver. Eu vou te falar, irmão, a melhor forma de viver é a forma mais simples de viver, é sendo grato com o pouco. E se nós formos gratos com o pouco, Deus vai nos dar mais, Deus vai nos abençoar. Mas tem gente que está de olho no mais e não em ser grato pelo que tem, pelo que já tem, porque a verdade é que nós já temos o que precisamos. Se vier mais, é lucro. Se nós pararmos para pensar no fato de que Jesus morreu na cruz por nós, nós cantamos hoje, Ele levou sobre si todo o mal que era para estar sobre nós, e nos deu acesso à vida eterna. Nós temos pessoas que nos amam. Por mais solitário que você seja, eu acredito que você deve ter um amigo, deve ter alguém na sua vida que se importa, que realmente se importa com você. Mas precisamos entender que a vida, ela nunca será perfeita, e nós não podemos, diante das imperfeições, deixar que a insatisfação nos domine, porque se a insatisfação te domina, eu vou te falar, você já perdeu a luta no início dela. Você vai entrar nessa luta já como um derrotado. É como aquela pessoa que convidou 100 pessoas para o seu aniversário, vieram 99 e uma não. Ele fica tão insatisfeito com a que não foi, que ele não curte a festa com as que foram. Tem muita gente assim, não consegue curtir a sua vida, não consegue usufruir dela, porque a vida não é perfeita, e nós vamos passar por muitas lutas, mas Deus tem o poder de nos fazer ter prazer com a vida que temos, mesmo no meio das lutas. 1 Samuel, você não precisa abrir, se for dando tempo a gente vai projetando no telão. 1 Samuel 17, 45, diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com a espada e com a lança e com o escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nós somos parte de um exército cujo general é Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Jesus nunca nos prometeu que seria fácil e tranquilo. O próprio caminho para o céu, ele traz seus enfrentamentos, meus irmãos. Mateus 7,13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, nós vamos passar por lugares às vezes estreitos. O pessoal das igrejas mais tradicionais, assim, antigas, é que tinham essa linguagem, né? Como é que está, irmão? Está estreito. Já ouviu isso? Os assembleanos mais ainda, eles gostam de usar essa expressão. Está o quê, irmão? Irmão, está estreito. Quando alguém diz assim, está estreito, irmão, a coisa está difícil. Mas eles já estão usando essa linguagem extraída aqui de Mateus. Está estreito o caminho, está apertado. Mas Davi, ele sabia o segredo. Ele disse para Golias: tu vens contra mim na tua força, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu quero que você entenda nessa noite que a tua luta não é só tua, ela é de Deus. As coisas pelas quais você luta, você não luta sozinho, Deus luta com você, porque nós somos seus filhos. Você que é pai, se teu filho tem uma dificuldade, você vai agir em socorro dele. Um pai que ama, não vai deixar o filho sofrer, ele vai agir de alguma forma para socorrer. Você acha que Deus, que nos ama tanto, vai nos desamparar, nos deixar sozinhos? Então, Deus, Ele luta as nossas lutas. E nós somos parte desse exército cujo general é Cristo. E eu vou te dar alguns exemplos assim bíblicos sobre
sobre luta, sobre guerra. A Bíblia diz em Romanos 8,35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? A fome, a nudez, o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. Dá uma sacudida nesse irmão do seu lado e diz: irmão, você já venceu, meu irmão. Você já venceu. Apocalipse 3:21 diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E nós vamos encontrar citações assim na Bíblia. João 16:33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão passar pelo mundo cheios de paz. Eu tenho buscado isso, meus irmãos. Eu tenho buscado isso. Eu tenho orado e tenho dito a Deus: Deus, me centraliza, Senhor, na tua vontade. Pai, organiza o meu interior, minhas emoções. Eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. Eu quero fazer as coisas da forma que o Senhor quer que eu faça. Senhor, me conduz, me dá uma direção, seja aquele que me guia, que ilumina o meu caminho, que me mostra o que eu tenho que fazer. Porque se o Senhor venceu, eu vou vencer também em nome de Jesus. Você pode até perguntar: pastor, mas tem mesmo uma guerra sendo travada? Existem guerras que são humanas, meus irmãos, e outras que precisamos de uma intervenção divina. Quando entramos no terreno do que é impossível para nós, ou seja, naquilo que vai além das nossas forças, naquilo que você pode fazer, então faça. Você está ouvindo? O que você pode, faça. Às vezes a gente fica esperando que Deus faça coisas por nós, que nós temos o alcance de fazer, a força para fazer. Você precisa de saúde. O que você precisa fazer para ter saúde? Você precisa comer melhor. Aí você está lá, como eu estava hoje, no almoço aqui, depois da manhã com as mulheres, e de repente servem lá aquela comida maravilhosa que a gente está comendo aqui atrás, e aí trazem no final o quê? Uma sobremesa, irmão. Maracujá, que é uma das coisas mais gostosas da vida, com um mousse de chocolate branco e chocolate preto. Aquilo por cima, com um farelo de alguma coisa também sensacional, gelado. Aí todo mundo está comendo na mesa, e eu que estou com 12 quilos de gordura visceral, fui diagnosticado pelo Dr. Lucas, filho do pastor Emerson. Sei que para eu ter saúde, eu só posso ter 6 quilos de gordura visceral, eu estou com 12. 12. Aí o que eu tenho que fazer? Irmã, muito obrigado, mas hoje eu digo não. PHN, por hoje não. Não, hoje não dá para mim. Pastor, mas eu fiz esta sobremesa porque me disseram que o senhor gosta. A pessoa ainda não está contente em a gente estar lutando. Pelo amor de Deus, tira isso da minha frente. Me ajuda, me socorre. E aí você tem que ter a disciplina de dizer: não é para mim. Eu preciso mudar minha alimentação. Então, tem lutas que dependem só de você.
mas tem outras que elas vão depender de Deus. Tem coisas que são maiores. Tem situações na sua vida que vão se apresentar e você vai dizer assim: com essa eu não posso, essa não dá. Se um filho se vicia em drogas, se um filho se desvirtua, se um irmão seu começa a ter uma vida de crime, se alguém da sua família, se seus pais estão a ponto de se separar, se algo acontece nesse nível, você vai dizer: essa não é só para mim, eu preciso da intervenção de Deus. Você fala: Deus, eu não sei o que fazer com as minhas finanças, tudo que eu faço está dando errado, me mostra, Senhor, por favor, me mostra, que negócio é esse? Estou dizimando, eu estou ofertando, Senhor, o que é isso aqui, meu Deus? Fala comigo, me dá um sonho, me dá uma visão, fala comigo no culto, usa o pastor, usa alguém. Senhor, eu quero te ouvir, porque eu não sei mais que rumo tomar. E aí é aquela hora que você está em oração e Deus usa alguém e fala com você de maneira extraordinária. Às vezes você está dirigindo na BR para Belém e para um caminhão na tua frente com uma placa bem grande. Deus é contigo. Aí você diz: rapaz, Deus está falando comigo. Às vezes em momentos tão simples, já aconteceu comigo, de alguém estar comentando sobre um assunto, e eu estava na mesa e escutei, eu falei: opa, isso aqui é para mim, Deus está respondendo uma oração minha. Então, tem coisas que você vai precisar da intervenção de Deus, como Daniel, que precisava compreender algo, orou a Deus, e Deus enviou um anjo para falar com ele. Você vai ver na Bíblia, várias vezes, Deus usando anjos, que simbolizavam sua própria presença para falar com alguém. Foi assim com muitos homens na Bíblia. Deus mudou nomes, Deus mudou a história de pessoas. Então Deus fala conosco. Daniel estava orando, tentando compreender a visão de Deus, e Deus então envia um anjo para falar com ele. A Bíblia fala que havia uma guerra nos céus, daquele anjo com o príncipe da Pérsia, que era um demônio. Só que Deus envia Miguel, trava aquela guerra, o anjo vem e entrega a mensagem para Daniel. Mas a pergunta é: pelo que nós lutamos hoje? Por nossas famílias, por nossos sonhos, para nos manter na presença de Deus e em sua direção, para realizar nossos sonhos no Senhor, para termos sucesso em um propósito. Um dos meus maiores temores, meus irmãos, como pastor, é fazer alguma coisa que Deus não me pediu, ou fazer alguma coisa que Deus me pediu da forma errada. Porque eu vou te falar, tem muitas vezes que nós fazemos a coisa certa de forma errada ou vice-versa. Você quer ver um exemplo disso? O apóstolo Paulo. Quando Paulo matava cristãos, você acha que ele achava que estava a serviço de quem? De Deus. Ele matava cristãos porque acreditava que eles estavam falando de alguém que não era real. Eles estavam blasfemando contra Deus falando de Jesus. Isso é o que estava na cabeça de Paulo, pela cultura que ele havia recebido. Ele só sofreu um impacto quando Jesus para ele e diz assim: ei, quem és tu? Sou Jesus, Paulo, a quem você persegue, rapaz. Ei, eu sou real, tu precisa me conhecer. E aí Deus diz: eu escolhi Paulo para que ele sofra por amor ao meu nome. Eu escolhi esse homem, ele vai sofrer muito, mas ele vai pregar o meu evangelho, a minha palavra. Então, você precisa entender que tem momentos que são decisivos. Está ali Adão, para comer a fruta. Deus havia proibido ele, e aquela árvore era a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Tinha mal lá, mas tinha bem também. Eu vi pastor Marcelo falando sobre isso. Ele falava sobre o fato de que a serpente engana Adão e Eva, dizendo: vocês vão ter o conhecimento que Deus tem, ou seja, vocês vão ficar parecidos com Ele. Agora, na mesma árvore também tinha o conhecimento do mal.
E Deus não queria que eles provassem daquilo. Mas a intenção deles, a princípio, seria conhecer o que Deus conhece, ser igual, parecer com Deus. Isso pode até parecer uma atitude boa, mas foi a mesma atitude do diabo, que não quis só parecer com Deus, ele quis ser Deus e se colocar no lugar de Deus, e por isso foi expulso dos céus. Então, tem momentos na sua vida que você precisa tomar decisões que parecem boas, mas não são. E é uma linha muito fina entre a vontade de Deus e entre aquilo que Deus não quer para você. Então nós precisamos visualizar, entender isso e ter assim um discernimento de, no meio dessa luta, lutar da forma correta, como Davi. Eu não vou contra ti, Golias, pelo que eu sei. Eu vou contra ti pelo poder de Deus que há sobre mim. É aquele homem que entende: eu estou sendo seduzido a pecar, eu estou sendo seduzido a uma tentação, mas é aquele homem que entende: espera aí, isso não vai me derrubar. É aquele homem que entende e diz assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me livre disso. É aquele homem que entende que vai procurar outra pessoa e dizer: irmão, ora por mim, eu estou passando por um momento difícil. Nós estamos vivendo um tempo delicado. A Bíblia fala em Mateus 24, um tempo de guerra, de luta. E até aqueles que são escolhidos têm sido enganados. Até aqueles que têm um chamado de Deus. Eu tenho visto tantos bons homens pregando heresias, homens que pregavam a verdade. Tem um pastor no Brasil, não vou citar o nome dele, que ele era um cara tão respeitado e tão considerado que ele entrava no gabinete do presidente. Ele era consultado para certas decisões. Depois de um tempo, esse homem cai em pecado e começa a pregar um monte de heresia. Até hoje ele está aí com um programa de TV, na internet, falando um monte de bobagem, deturpando a palavra de Deus, e ele é persuasivo. Se você não conhece mesmo a Bíblia, você escuta aquele homem falar, você vai ser convencido de que o que ele diz é a verdade. Mas quando você conhece a Bíblia, as coisas mudam. As coisas são diferentes para você, porque você está lutando com aquilo que realmente é profundo. Outro dia me procuraram: pastor, eu ouvi uma mensagem na televisão, e aquela pessoa tinha recebido uma mensagem totalmente fora do contexto bíblico. Aí eu disse para ela: olha, não é isso que a minha Bíblia diz, não. A minha Bíblia aqui, ela não diz isso que esse pregador ministrou. A minha Bíblia fala diferente. Tem gente que está pregando mais o que vê na TV do que o que lê na Bíblia. E nós precisamos então nos posicionar. Temos que entender também que as maiores lutas não são exteriores, e sim são interiores. São lutas que caminham dentro de nós. A Bíblia diz em Gálatas 5, andai em espírito. E esse espírito não está falando que é o espírito humano, é o espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Ande cheio do Espírito de Deus. E não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, Espírito Santo, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se sois guiados pelo Espírito, então não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Quantos homens estão sendo tomados por inveja? Homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito. Todo mundo aqui já chupou uma laranja, né? Quando você, principalmente a tangerina, é uma explicação, é bem melhor. Porque a tangerina, quando você abre, ela tem aqueles gomos.
e você pode até tirar um por um, ela se separa perfeitamente. Imagine a tangerina sendo o fruto não são os frutos, é o fruto, é no singular, o fruto do Espírito. Só que o fruto do Espírito, ele tem várias faces, várias frentes. E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. É o fruto do Espírito. Você tem isso frutificando da sua vida. Agora, o que é interessante é que nós temos dias, né? Eu estava conversando com o Júnior e ele estava falando, pastor, é interessante porque tem dias que a gente engole um boi e fica numa boa. Mas tem dias que você se engasga com um mosquitinho. Você tem aquele problemão e você sabe lidar com ele tranquilamente, mas de repente você tem aquele probleminho e você explode de uma maneira que não tem nenhuma explicação para aquilo. Nós precisamos então saber lidar com o nosso dia, com o nosso dia a dia. Espera aí, hoje eu não estou legal, eu vou gastar um tempo aqui a mais com Deus, não posso sair desse jeito, não posso caminhar dessa forma, e a gente desconta em alguém, desconta no filho, desconta na esposa, desconta num amigo. Ei, rapaz, o que está acontecendo? Você sai descontando nos outros o teu estresse, tua falta de ânimo, de fé, a tua sensação de derrota. E nós precisamos então mudar isso. Romanos 7,14 diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Paulo disse, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que não quero isso acabo fazendo. Paulo está dizendo, rapaz, a luta é grande, às vezes o que eu não quero fazer eu faço. Eu não queria brigar, mas briguei. Eu queria tratar isso com educação, mas não teve jeito, eu briguei. E se você é um homem de Deus, quando você briga com alguém, você sai, teu coração até aperta. Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu tratei fulano dessa forma? Por que eu tomei essa decisão? O Espírito Santo, ele te mostrando que você fez aquilo que não devia. Então nós entendemos que há uma luta sendo travada. E nós, homens, somos responsáveis por dar um destino profético para a nossa família. Um destino profético diante de tudo que nós temos enfrentado. Nós temos a responsabilidade de dar um destino profético para o mundo. Para o mundo. Nós somos aqueles que estão assim à frente. E lideramos as mulheres e as crianças. Eu já disse isso uma vez. Quase 100% eu acredito do homossexualismo que existe no mundo vem da falta de posicionamento do pai. Não é dos pais, é do pai. Porque o homem, o filho, olha para o pai e diz assim, eu quero ser como meu pai. E a menina diz, eu quero me casar com um homem como meu pai. Então, nós somos o exemplo, e nós damos então um destino profético. Nós realmente declaramos aquilo que queremos que aconteça com a nossa família. Nós temos esse domínio, meus irmãos. Não, meu filho faz as escolhas dele, não. Ele pode fazer suas escolhas, mas ele vai fazer suas escolhas baseadas naquilo que ele aprendeu conosco, que tem aprendido com seu pai, na direção que tem recebido. Quantas vezes eu tomei decisões para poupar minha esposa, para guardar minha esposa. Às vezes momentos de preocupação que eu disse assim, isso aqui, eu só vou compartilhar com a minha esposa se não tiver outra maneira. Mas por enquanto, eu vou poupar ela disso. Deus, fala comigo. Quando eu vejo que não tem como, aí eu chego com ela e compartilho. Mas às vezes eu protejo a minha esposa daquela preocupação, daquela situação. Ou então eu conto para ela depois que eu já resolvi. Porque as esposas precisam olhar para nós. E eu não vou dizer só as esposas, você que é solteiro. As moças precisam olhar para você e dizer assim, rapaz, esse camarada, ele é homem de verdade. Se eu caso com ele, ele é o cara que vai realmente fazer acontecer.
não é alguém que está totalmente perdido, sem saber o que quer. E é bom quando a esposa olha para o marido e diz assim: eu me sinto protegida. A Bíblia fala da mulher como uma parte mais frágil, me sinto guardada. Ou quando o filho sente segurança ao lado de alguém. Eu já vi casos também de irmãos que perderam o pai muito cedo e o irmão mais velho assumiu a posição, como o pastor Emerson. Assumiu a posição de cuidar dos irmãos. Tanto que o Júnior, irmão do pastor Emerson, chama a pastora Solange de mãe. Porque tem ela como mãe, ele era muito pequeno quando os pais dele morreram. Então, alguém assume aquela posição de segurança. É bom, irmão, isso, não é verdade? É muito bom. Quando você tem aquela posição de segurança, você passa a segurança para quem caminha com você. Isso é maravilhoso. Nós damos um destino profético. Não precisa se preocupar com isso. Nós vamos resolver. Amor, não se preocupa com isso. Fica tranquila. Meu filho, o que você tem que fazer é estudar e brincar. Fica tranquilo, eu me preocupo por você. Aí o filho vai crescendo, vai tomando uma proporção e você vai envolvendo ele nas coisas. Mas você traz segurança. Você mostra que é possível. Então, como nós fazemos isso? Existem lutas que nós não podemos vencer sozinhos, entenda isso, por favor. Tem outras que você pode, outras que não. Você vai ver aqui o povo de Deus nos dando esse exemplo. E eu vou basear esses princípios no capítulo 17 de 1 Samuel. Tem um momento que Davi mata Golias sozinho, tá certo? Por quê? Porque Saul era rei, mas estava lá tremendo de medo. O povo de Israel, do exército, estava lá tremendo de medo. E Davi ouviu o que Golias fazia todo dia. Ele chegava lá e dizia: e hoje? E hoje? Quem é que vem lutar comigo? Ei, hoje quem é o corajoso que me enfrenta? Golias estava zombando do exército. E Davi chega lá e mata ele sozinho. Quando Golias cai, Davi pega a espada dele, que era grande, e corta a cabeça dele fora. Então o povo vibra quando vê que Golias morreu. Mas, ao sair dali, existia uma guerra para ser travada contra os filisteus. Então Davi, ele de certa forma participou daquele momento, mas foi o exército que lutou. Ele não poderia vencer aquela guerra sozinho. Está lá no versículo 52. Então ele se associou aos homens de Israel e Judá, e ele foi e lutou e venceu. Davi matou Golias sozinho, mas para vencer outras guerras ele precisou de ajuda. Tem problemas na nossa vida, lutas que nós só vamos conseguir vencer contando com a ajuda da nossa célula, ajuda de um amigo, ajuda de alguém, ajuda da família, ou da esposa, dos filhos. Um exemplo disso são os assuntos relacionados com a alma. Aquilo que você tem crise. Tem gente, por exemplo, que precisa de um psicólogo, mas tem assim um preconceito com isso. Acha que psicólogo é do diabo. Não, um psicólogo cristão, ele pode te ajudar muito. Alguém para conversar, alguém para desabafar, alguém para abrir o teu coração. A Bíblia diz em Tiago 5:15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, esses pecados serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros. Isso envolve relacionamento, para que vocês fiquem saudáveis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a família, a igreja, a sua liderança, a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. É bom ter amigos. Eu tenho amigos. E me sinto feliz em ter amigos. Porque quando há concordância, Deus também libera o seu milagre. A Bíblia diz em Mateus 18, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles.
Provérbios 24:6 diz: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e existe vitória na multidão dos conselheiros. E a Bíblia nos ensina isso. Mas muitas vezes nós homens somos orgulhosos para pedir ajuda, para abrir o coração. Pastor Ebi Uber que diz: para você não confessar pecado, confesse tentação. Se você está sendo seduzido a pecar, procure ajuda antes que aquele pecado se concretize na sua vida, porque a destruição não vem da noite para o dia. A destruição muitas vezes ela vem com o passar dos dias, e aos poucos o diabo vai se aproximando. Então, se você precisa, meu irmão, de ajuda, procure o teu líder de célula, o pastor da tua rede, me procure alguém, antes que você caia mais profundo nessa situação. É preciso entender também que Deus já deu a nós o necessário para lutar e vencer. Você já tem o que é necessário. Você já tem o que é preciso. As experiências da sua vida são uma forte evidência disso. Deus tem falado muito ao meu coração sobre as transições da vida. Elas nos levam para novos níveis de maturidade, e assim também nos permitem fazer escolhas com mais precisão. A maturidade, é bom amadurecer, é muito bom. Talvez você dissesse assim: se quando eu tinha 18 anos eu tivesse a cabeça que eu tenho agora. Eu voltei a estudar inglês hoje, na escola. Eu estava estudando fora mesmo, com um professor particular. Voltei para a escola, e eu me senti assim, tão deslocado, porque todos da turma têm 15 anos, 15, 16. Eu estou com 37, sou pai, mas eu acho que a minha idade mental é muito mais velha do que a minha idade cronológica. E eu sentei naquele canto e fiquei olhando aqueles meninos brincando uns com os outros, não é? Eu fiquei pensando: meu Deus, meninos no meio da aula estão brincando, por que não estão prestando atenção no que a professora está ensinando? A mulher está falando, pelo amor de Deus. Aí teve hora que eu ia falar, eu falei: não posso, eu cheguei hoje, eu vou ser o chato da turma, Mas aí, aquela brincadeira de criança. Aí teve um que chegou engraçado, com um presente para uma menina da sala. Eu olhei para ele, os olhos do menino brilhavam. Esse aí está apaixonado, olha aí, Esse homem deve ter feito das tripas coração para trazer esse presente, porque quando a gente é novo, você não tem nada, você não tem R$1, mas você dá um jeito e compra o melhor perfume da Boticário, vai leva para a namorada, ficou devendo até a última gota do sangue, mas você está lá com o presente. E a gente vai adquirindo uma maturidade e começa a pensar: peraí, não é só o valor do presente, é como você dá, é como você demonstra o amor, o respeito. Não é o presente, é o dia a dia. E a maturidade ela vai chegando, e ela é boa, e ela te ajuda a tomar decisões com mais tranquilidade. É que nem um pai de primeira viagem, ele tem um filho, e o filho cai e bate a cabeça no chão, pum! Aí dá aquele galo, como o meu filho aqui, correndo um dia, culto de virada de ano, acertou a cabeça naquela porta de ferro. Irmão, olha, era uma coisa assim, terrível. Ele foi se olhar no espelho, o olho dele estava abaixo assim, inchou o rosto. Ele falou: pai, eu vou ficar desse jeito? E aí você que está vendo aquilo pela primeira vez, você pensa assim: meu Deus, não é possível, isso é um traumatismo craniano. Esse menino vai morrer, Senhor. E você corre para o hospital num desespero. Aí você tem o segundo filho, o menino taca a cabeça numa parede e fica com um galo desse tamanho. Você diz: isso aí eu já vi. Calma, fica tranquilo. Pega lá um gelo, pega lá. Eu vou jantar primeiro. Depois que eu terminar meu jantar, minha comida está boa, quente, eu te levo na UPA. Mas no primeiro você largou tudo, você correu, você estava desesperado. Agora não, peraí, eu vou comer primeiro, calma. Põe um gelo aí na cabeça desse menino. Aí você chegou na UPA, o médico te atendeu, você estava até tranquilo, até descontraído. Mas no primeiro você: doutor, pelo amor de Deus, meu filho está morrendo. O que está acontecendo? Então, as experiências, elas vão te moldando.
elas vão te fazendo mais forte. Davi, ele tentou usar a roupa de Saul, a armadura, só que ele mal conseguiu andar. Mas a questão é que Davi, ele não entrou para aquele momento com Golias despreparado, não. Davi não era um adolescente perdido. Davi já tinha guerreado para proteger as ovelhas do seu pai. Davi tinha matado o urso, tinha matado o leão. Davi era um jovem de valor, era um lutador. Então quando Golias se aproxima dele, não é um cara que está começando na vida, não. Ele já tinha uma experiência de luta. Porque o cara que luta com um leão, irmão, tu consegue imaginar? Eu escutei até alguém pregando que, por certo, Davi tinha marcas no corpo, porque um leão vai morrer sem lutar? Um urso vai morrer sem lutar? Provavelmente ele atacou o camarada. Você viu aquele filme O Regresso, com Leonardo DiCaprio? Aquilo ali é mentira, irmão, mas é interessante, porque o urso ele atravessa a alma do Leonardo DiCaprio de uma ponta a outra. Dá para ver o coração dele bater pelas costas, e o homem fica vivo depois que é enterrado. Não, espera aí, tudo tem limite, né, irmão? Pelo amor de Deus. Mas a questão é, imagina um urso vindo contra o cara, e ele luta e mata o urso. Mata um leão com as mãos, irmão, com as mãos. Esse cara era um Jack Chan. Ele começou as artes marciais, foi Davi, não é possível. Então, quando ele olha Golias, ele não olha mais como um menino indefeso. Ele olha e pensa: Golias, rapaz, tu está me vendo baixinho assim, pequeno, novinho, tu está enganado. Já matei urso com a mão, leão. Tu vai ver o que é bom para tosse é hoje, rapaz. Tu está pensando, tu está me olhando assim, não olha para minha aparência não, esse meu cabelo ruivo, essa minha aparência angelical. Eu vou te falar, eu vou te pegar, é hoje. Ele tinha um preparo. Ele fez a escolha por usar aquilo que ele tinha como experiência. E Davi não estava acomodado. Ele estava treinando então antes daquele confronto. Ele havia se preparado. Como é que eu tenho que treinar? Treina diante daquilo que surge. O que você quer ser na vida? O que você quer conquistar na vida? O que você quer fazer com a sua vida? Começa a se preparar. Quero ir embora do país, então estuda inglês. Quero ir para a faculdade, então se dedica no cursinho. Eu quero um emprego, então você tem que entregar seus currículos. Você precisa se preparar para aquilo que vai acontecer. Eu disse uma vez aqui que o Bigard, ele disse uma frase: sonhe grande, comece pequeno, mas comece hoje. Sonhe grande, comece pequeno, mas comece hoje. Seja forte, corajoso. Às vezes os amigos, as pessoas à nossa volta, elas querem até nos desanimar, rapaz, diante dos projetos e sonhos que nós temos. Saul, ele tentou fazer isso com Davi. Ele disse, aqui no versículo 33 de 1 Samuel 17, contra este filisteu não poderás ir. Ei, Davi, você não pode lutar contra esse homem. Tu já viu o tamanho dele? Pois tu ainda é jovem demais, e ele é homem de guerra desde a mocidade. Davi, esse cara é treinado para a guerra, tu é novo demais. Quantas vezes as pessoas disseram isso para mim, para você? Ei, você acha que você vai conseguir estabelecer o que você quer estabelecer nessa economia que nós vivemos? Nessa realidade? As pessoas se queixam de tudo, são insatisfeitas com tudo, e às vezes querem trazer insatisfação para a gente. Eu fui falar para um pastor que eu tinha comprado a chácara. Ele disse para mim assim: ih, rapaz, isso é problema. Olha, para sustentar uma chácara você tem que liberar pelo menos 30% da renda da igreja. Eu vendi agora a nossa. Isso é complicação. Eu falei: rapaz, isso é coisa do diabo. Porque nos meus planos, essa chácara vai dar até dinheiro para a igreja. Eu vou alugar, eu vou trabalhar com as frutas. Se eu souber trabalhar pelas minhas contas, a igreja nem vai ter despesa. Na verdade vai ter retorno, e a gente ainda vai ter um lugar para fazer nossos eventos. Não, essa palavra não é de Deus. Esse lugar foi dado por Deus para nós. Mas Deus me mostrando que
que o que estava vindo através daquele pastor não era de Deus não, irmão. A experiência negativa dele não é a minha. Não é porque alguém casou mal e é feliz no casamento que eu vou ser também, tá? Disseram isso para mim. Tu vai casar, tu tem certeza. Casamento é uma desgraça. Ó, tu vai se enforcar. É horrível. Eu casei, eu vou te falar. Se arrependimento matasse, eu estava morto. Irmão, estou casado há 11 anos, estou muito feliz no meu casamento, foi a melhor coisa. Eu vou te falar diante do meu amado Jesus. Depois de Deus, a minha esposa é a melhor pessoa que eu conheço nessa terra. Não tem pessoa melhor para conviver do que a minha esposa. Então, eu ia perder isso se eu baseasse a minha vida na experiência ruim de alguém. Se eu deixasse que aquilo tirasse o meu ânimo de casar. Os inimigos querem nos desanimar. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou por quanto era moço, e ruivo, e de gentil aspecto. Davi era um doce de pessoa, irmão. Uma vez eu recebi uma pessoa aqui na igreja, querendo se congregar conosco. Falei, irmão, olha, eu te agradeço. Você já me conhece de algum lugar? Falou, não, pastor, eu vim nos cultos e te vi aqui, ouvi as ministrações, senti a presença de Deus, eu quero me congregar. Falei, irmão, e se eu for um bandido, tu não quer pesquisar primeiro? Falei para ele, você está vindo aqui agora, irmão, vem mais para você saber se é isso mesmo. Aí ele olhou para mim, pastor, uma coisa que o senhor não tem é cara de bandido. Se o senhor não tem, olha a sua cara, pastor, o senhor não tem cara de bandido. Eu achei até graça na hora com o que ele falou, né? Mas assim, Davi tinha essa aparência gentil. Aí está lá Golias, né? Quem é que vem hoje, rapaz? Aí sobe aquele camarada baixinho, ruivo e com rosto de anjo. E olha para ele, sou eu que estou aqui, rapaz. Olha, Golias, tu está afrontando o povo. Voz de menino, né? Está afrontando o povo. Hoje eu vou acabar com a tua vida, rapaz. Aí você pensa Golias fazendo o quê? A Bíblia diz aqui, ó, porquanto era moço, ele foi desprezado. Eu vejo Golias fazendo o quê? Virando de costas pensando assim, mas tu, rapaz, tu já tirou tuas fraldas? Tu já parou de tomar mingau, rapaz? Tu tá maluco? Tu tá me vendo meu porte? Olha aqui, tu é uma criança, rapaz. Ele foi desprezado. Disse, pois, o filisteu a Davi. Olha o que Golias disse para Davi. Por acaso eu sou um cachorro para tu querer lutar comigo? Para tu vires a mim com pau? E o filisteu, pelos deuses, amaldiçoou Davi. Rapaz, eu te amaldiçoo, tá pensando o quê? Eu não sou um cachorro perdido para tu vir lutar comigo, não. Vai lutar com um cachorro aí, rapaz. Vai dar chute em cachorro morto. Tu quer lutar comigo? Ele desprezou Davi, mas Davi tinha uma força sobre a vida dele. Era o poder de Deus. Eu já vi pequenos homens se tornarem gigantes nas mãos de Deus. Se tornarem homens que têm feito a diferença, cheios do Espírito Santo. Então, os inimigos querem nos desanimar, mas eu quero te falar, eu estou caminhando para terminar. Permaneça firme, não desista. Por que as pessoas se cansam? Porque param de buscar crescer, param de buscar mudança. O alimento de ontem tem que ser fortificado para hoje. Você recebeu um alimento para hoje, hoje você vai receber um alimento para amanhã. Ah, pastor, mas eu era isso, eu era aquilo, eu fiz isso e isso de errado. Eu quero que você pare com isso e se torne uma pessoa melhor do que você foi. Se qualifique, se prepare, seja disciplinado. Se a igreja não desenvolve estratégias novas para hoje, se você não desenvolve estratégias para hoje com a sua vida, você também não vai conquistar aquilo que Deus tem para você. Respeite sua luta, respeite seus adversários. A falta também do respeito pela luta destrói a gente. Um exemplo disso
Muito simples foi o que o Anderson Silva fez, numa luta em que ele quebrou a perna, partiu a perna mesmo, zombando do adversário, dizendo: vem, bate, ó, vem cá, pode dar murro. Ninguém fica dizendo isso para o diabo: ei, vem cá, pode trazer a mulher mais bonita, pode trazer a oportunidade de ganhar dinheiro desonestamente, eu sou o cara, eu não vou abraçar isso. Mas se você estiver passando um momento de crise financeira e uma oportunidade de ganhar dinheiro desonesta aparece, você pode ficar tentado. Você está brigado no casamento, você pode ficar tentado. Você pode ficar tentado a fazer coisas que você não gostaria de fazer. Respeite sua luta, respeite seus adversários. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo inteiro. Eu vou ler algumas frases para você. Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Esse é de um autor desconhecido, já Smith Wigglesworth, que é um evangelista inglês. Ele disse: eu não pergunto a mim como estou me sentindo hoje, mas eu determino como devo me sentir amanhã. Eu digo: amanhã eu vou acordar, eu vou lutar, eu vou vencer. C.S. Lewis disse: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Quantas coisas nós aprendemos na luta, quantas coisas nós aprendemos durante a batalha. Seja feliz na sua luta. Entenda que, assim como Paulo, a graça de Deus está sobre nós, meus irmãos. E Deus disse para ele: Paulo, tranquilo, Paulo, a minha graça está sobre a tua vida, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa no meio da tua fraqueza. A luta tem seu lado positivo, ela nos prepara para coisas maiores, ela nos torna mais fortes. Davi, depois que mata Golias, ele deixa de ser o menino que estava trazendo comida para os irmãos, ele para de ser o menino de recado, porque ele chegou àquele campo de guerra trazendo comida para os irmãos. Mas ele saiu daquele campo de guerra como um herói, como um matador de gigantes. Eu não sei em que estação da sua vida você está hoje, mas Deus quer te fazer um matador de gigantes. Deus quer te fazer alguém bem estabelecido, bem firmado, equilibrado, um lutador. Davi agora havia conquistado a autoridade diante de todos, sua palavra teria um peso de influência bastante diferente. Davi agora havia deixado de ser um menino para ser um guerreiro. Não desista dos seus sonhos, a não ser que Deus te apresente algo melhor. Se Deus te apresentar algo melhor, abrace isso. Maior, meus irmãos, é quem está conosco do que quem está contra nós. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Não importa a emboscada que o mundo te prepare, não importa a emboscada que demônios te preparem, você pode abrir os seus olhos, como o moço do profeta, que viu que não era mais numeroso o rei da Síria com seu exército, mas os cavalos de fogo em volta do monte, o exército de anjos que Deus havia enviado. Acredite, por favor. Acreditar é parte fundamental que você vai vencer. Acreditar já é boa parte da vitória. Acredite em Deus, acredite em si mesmo, confie no Senhor, faça a sua parte, faça aquilo que está ao seu alcance, se revista da armadura que Deus te dá. Essa aqui é uma receita de bolo, irmão, não tem como errar. A Bíblia diz em Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, os exércitos malignos nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Homens de Deus falam a verdade. Homens de Deus dizem a verdade. Homens de Deus caminham sobre a verdade. Caminham na palavra da verdade. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer caminhar bem, caminhe comigo, eu sou a verdade. Fale a verdade. Lembrando que a omissão também é uma espécie de mentira. Alguém já disse que quando os bons se omitem, os maus dominam. Então, nós precisamos proclamar a verdade. Vestir da couraça da justiça, aquilo que te protege com a justiça. É Deus quem te justifica. Você não precisa ficar se defendendo. É Deus quem vai te justificar como a luz do sol ao meio-dia. A Bíblia diz em Salmos 37. E diz também: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Por onde você passa, por onde você caminha, você declara a palavra de Deus. Você vive a palavra de Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Ei, você não consegue. Você usa o escudo da fé, se protege e diz assim: eu consigo. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tomai também o capacete da salvação, proteja a sua mente. Lembre-se de que você é filho de Deus. Lembre-se de que você foi salvo em Cristo Jesus. Lembre-se de que você tem um futuro, de que você tem vida eterna. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Lembre-se de que Jesus morreu por você na cruz. Ele morreu para te dar vida, e vida com abundância, vida de verdade. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Apocalipse 3:21, novamente eu leio, diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Não tenha medo, tenha fé. Deus te chamou para lutar, mas Deus já te deu vitória sobre essa luta.